Olá, meu nome é Stephanie Afonso. Aqui não é uma resenha sobre o livro, e sim o que esse livro provoca em nós. Então sim, teremos spoilers. Meu Deus, que livro insano é Metamorfose. Eu já tinha ouvido falar muito sobre Kafka, já tinha procurado, já tinha lido alguns escritos dele, até o mesmo diário, de Kafka. Mas eu não imaginei que eu teria tanto soco no estômago como eu tive com esse livro. Tô atordoada até agora, não sei como vocês ficaram, se você já leu o livro, mas eu tô ainda engolindo, não só engolindo, eu tô ainda tentando mastigar e digerir tudo que ele provocou. Pra quem não sabe, dando um contexto, um pouquinho sobre o que é o livro Metamorfose, a gente já começa com Gregor, em casa, e ele tem uma transformação. Transforma, um inseto, alguma coisa, uma barata gigante, enfim, isso fica muito à sua imaginação, não se especifica qual inseto que ele se transforma, e ele tem que trabalhar, porque é ele que sustenta a família dele, que é a irmã, o pai e a mãe. Gregor começa a se atrasar porque ele virou aquilo, um bicho. E ele não entende como ele vai passar por essa situação, o que ele vai fazer agora. E aí a família dele começa a ficar desesperada, mas você já percebe que não é num tom de preocupação com a pessoa Gregor, sim com o trabalho do Gregor. Porque eles ficam batendo na porta, falando do trabalho e tudo mais, mas ninguém realmente, sinceramente, já se preocupa em saber como o Gregor tá. Nisso você já começa a sentir aquela coisa no estômago. Eu já fui sentindo coisa no estômago, aquele enjoo, meu Deus do céu, o que os seres humanos são capazes de fazer por interesse. E o chefe do Gregor vai até a casa dele, porque ele se atrasou, obviamente. E aí as pessoas não podem se atrasar. É muito engraçado isso, porque o ato do chefe ir na casa do Gregor diz muito sobre como a gente manda mensagens para os nossos gestores também. Tem gestores, eu não digo que não tenha gestores legais, são minoria, isso é fato. Que você pode mandar uma mensagem e falar, não, olha, não tô bem hoje, tá tudo bem. Eu tive uma gestora somente que disse pra mim, olha, não importa o que você tá sentindo, tá tudo bem, se quiser ir embora, tá tudo certo. O resto, tudo eles querem te manter em um cabresto que não existe. Por mais melhor funcionário que você seja, eles querem ter um controle sobre você pra mandar, pra falar, olha aqui, quem manda aqui em você sou eu, porque você tem esse dinheiro, essa sua utilidade de vida. Isso tá errado. Isso tá muito errado. E conforme você vai lendo Metamorfose, é aí que você vai percebendo cada vez mais como isso tá errado. E aí o chefe, do Gregor já começa a ameaçar ele, falando que ele não é insubstituível, o que a gente sabe porque nós não somos, não somos substituíveis pra empresa, e é por isso que a gente tem que parar um pouco pra pensar, poxa, será que eu tô valorizando essa empresa um pouco tanto quanto demais? Será que não é só um emprego? Aí a gente entra no mérito onde ele vê o Gregor transformado, se assusta, tudo mais, vira aqui uma cena de horror, onde a família toda e eu fui sentindo muito incômodo, porque aquilo vai gerando uma ansiedade em você. Fica, meu Deus, eles vão ver ele transformado de monstro, o que vai acontecer? E aquilo vai te enclausurando porque ele tá dentro do quarto. Você sente aquilo tudo com ele, Se eu tivesse me transformado dessa forma, como eu iria reagir? As pessoas me vendo, como ia ser? E muitas vezes você preza pela vida dele, porque você se importa com o Gregor. Ao contrário de todas aquelas outras pessoas. Todo mundo se assusta, todo mundo tem medo dele. Deixa o Gregor, enclausurado, pra não poder olhar pra ele. E a única pessoa que vai limpando e vai vendo que o Gregor gosta é a irmã dele no primeiro momento. Eu já vou chegar lá. Outro momento muito importante do livro. Eu deixei até anotado alguns pontos aqui conforme eu fui lendo, que eu acho legal passar pra vocês, tanto frases do livro quanto percepções que eu tive. O legal da Metamorfose é que você pode ter os dois tipos de pensamento. Você pode tanto pensar, o Gregor realmente virou uma barata gigante e ele está vivendo como uma barata gigante e tudo mais, e agora as coisas estão acontecendo porque ele é uma barata gigante, que é um pensamento meio pobre. Mas você não vá tão fundo da obra quanto você metaforá-la. Não sei nem se a palavra existe. Mas quando você transforma a barata gigante em metáfora, aí que você sente mais. Eu senti muito mais profundamente quando, pra mim, o Gregor era uma pessoa... Não é que ele virou um inseto. Ele se tornou um inseto baseado na visão das pessoas que vivem com ele e dependiam da utilidade dele.
Então ele se torna um inseto a partir do momento que ele está acamado. A minha visão foi muito isso. Tem outras visões que é preconceito, né, que eu já li sobre, mas a minha visão foi muito ele estar acamado. E aí ele não consegue, mas por algum motivo, seja entrou em estado vegetativo, teve alguma doença, alguma paralisia. E a utilidade dele está enquanto ele trazia para aquela família. Não ele como pessoa, não ele como ser humano. Sim, a família começa a se preocupar com as finanças. Eu acho válido a gente racionalizar e parar ponto. Realmente, ele era o único que trabalhava, a gente precisa ver como a gente vai se sustentar, isso é fato. Não dá também pra ficar chorando, morrendo, você tem que ser prático. Mas ao mesmo tempo, é uma falta de sensibilidade com o ser humano que você mora, que você é pai, que você é mãe, que você é irmã. A pessoa se torna um fardo para aquela família. Agora não reage. Ele não reage em nenhum momento. Tem uma participação tão passiva. Isso deixa a gente mais nervoso. Eu ficava mais nervosa todo momento que ele demonstrava que ele ia ter uma participação passiva no livro. Em nenhum momento ele se levanta, em nenhum momento ele ataca. E é atacado. E esse é um dos momentos piores, assim. Eu até marquei aqui. Que foi com a maçã, né? Que ficou encrustada na pele dele. A maçã. Como eu li o livro mais metaforicamente, né, pensando mais na questão da camada, acredito que ele tenha sido atacado de outra forma. A maçã foi a ferida que ficou nele, né, a partir da forma como ele foi atacado pelo próprio pai. O próprio pai disse que ele não deveria estar mais lá, que, né, o atacou. E como essa ferida remete nele, ele vai falando, né, que tá lá, que dói muito, e depois um tempo não passa a não doer mais. Porque acho que ele meio que se acostuma com o fato de ser um fardo. Isso é muito triste. É de uma poesia muito grande, mas é de uma tristeza, assim, sem parâmetros. É extremamente triste. E o que o livro me remete, além de tudo, é essa sensação claustrofóbica. Como ele tá preso no quarto e tudo que a gente vê, né, pelos olhos dele, a gente enxerga e tenta escutar o que os parentes dele estão falando, né? Ele tenta se comunicar, mas ele não consegue. Então a situação é muito difícil, porque eles ficam... Você fica naquele quarto preso com ele, aí vão tirando a mobília dele, que é a identidade dele, vão colocando o que eles querem no quarto dele, sentindo enclausurado com ele naquele quarto. Ele fala, até que eu gosto de mexer minhas pernas, fico meio feliz andando por aqui, né, espalhando as coisas. Mas é a sensação de, tipo, estou presa nesse quarto e não tenho o que fazer. Um livro que não representa a liberdade de forma alguma. Você se sente enclausurado o tempo todo. Você tem essa sensação claustrofóbica. É muito interessante, porque realmente prenderam, né? E ele só não estava preso nesta forma de vida em qual ele se transformou no inseto. Mas ele estava preso enquanto ele estava livre também. Porque ele estava no emprego que ele odiava. É muito evidente isso. E ele só pensava naquele emprego. Só queria aquele emprego para ter planos de médio prazo. E aí ele se transforma no inseto. É isso que a gente quer para nossa vida? Essa é a questão? A gente se preocupar, fazer planos, estar no emprego que a gente odeia? Pra quem sabe, nunca sabe. E se agora eu me transformar no inseto? Eu vou continuar com isso até quando? Até quando isso vale a pena? E teve duas frases do livro que me chamam muita atenção. Eu queria falar pra vocês também. Que é muito melhor a reflexão fria, o mais fria possível, do que qualquer resolução desesperada. Quando ele se vê, né, como inseto, e aí como é que ele vai mostrar isso pra família? Ele tenta não se desesperar, ele tenta racionalizar aquilo da melhor forma possível, mas não tem como, né? Não tinha como. E é isso. E a vida é isso. A gente tem que tomar, porque qualquer situação que a gente entre em desespero e age pela emoção, não é uma situação correta. A gente tem que racionalizar, a gente tem que pensar friamente sobre, para que a gente possa argumentar aquilo e tentar trazer o mais claro possível para que a gente não sofra, ou sofra o menos possível. A outra frase também que eu quero trazer para vocês é: poderia mesmo ser um animal quando a música tinha sobre si tal efeito? Que é quando o Gregor, ele escuta, né, a música,
fica muito sentimental, muito sensível, muito apaixonado. Acho que é isso, é a arte, né? Por mais animalesco que você seja, por mais que você tenha se transformado em um inseto, quando você sente a arte, como você não pode ser humano, se a forma de arte é a forma mais pura da nossa humanidade. Então acho que foram reflexões que me pesaram muito, né? Sobre Metamorfose. E aí a gente vai pro desfecho, né? De Metamorfose, onde tem gente que fala que não gosta. Eu gostei bastante, porque tá ali muito claro pra mim qual o significado de Metamorfose sobre família e sobre o corporativo, sobre a utilidade da gente a partir do momento que a gente dá dinheiro pras pessoas. O Gregor, ele infelizmente parte, né, porque a própria irmã dele, que cuidou dele no começo, ela tem umas reviravoltas, assim, muito, muito intrigantes, né, ela cuidou dele no começo, ela se cansa, ela se farda disso, e diz que não aguenta mais, e aí ele próprio, né, se encarrega, apesar que ele já estava muito magro, então acredito que a família própria estava debilitando ele pra esse fim, né, então ele já estava muito magro mesmo e debilitado. E a irmã dele, né, os pais se sentem aliviados, mostra isso que é um alívio, tá? Em nenhum momento é uma perda de tristeza, alguma coisa, é alívio mesmo. No final, né, tem um pensamento que eu acho que é a síntese do ciclo, porque nenhum é diferente do outro e porque para aquela família em si, para muitas famílias, você só tem utilidade a partir do momento que você traz alguma coisa material. Focam na filha, que é a que sobrou, né? Foca na filha e fala, bom, ela já tá bonita o suficiente, então a gente já pode conseguir um marido pra ela, pra gente poder ter uma vida boa novamente. Então, mais uma vez, utilizando a filha, ou seja, se essa filha entrar e virar um inseto, ela vai ser tratada como inseto. Qualquer um daquela família vai ser tratado como inseto a partir do momento que não tiver mais utilidade. E a gente? Será que para as pessoas que nós não somos úteis, elas também não nos enxergam dessa forma? E a partir do momento que você tira essa utilidade dessa pessoa, o que é que você se transforma? No que você se transforma? Bom, gente, foi isso. Acho que essa é a provocação maior de Metamorfose de Kafta. Adorei. Tô ainda indigesta. Tô muito indigesta, mas é um livro que vale muito, muito a pena. Não é à toa que é um clássico atemporal. E eu tenho uma novidade, sexta-feira eu quero começar isso aqui, não sei o que vai rolar, mas eu vou fazendo as coisas, de repente elas vão. Sexta-feira eu quero fazer um clube do livro aqui online, então quem leu Metamorfose, ou lê agora, é rapidinho também, vai ler, vai dar uma lida, que sexta-feira, mais ou menos à noite, assim, eu vou colocar o horário, acho que dá pra colocar aqui no YouTube. A gente vai discutir sobre, a gente vai colocar lá nossas ideias, vocês vão colocar as ideias no chat, a gente vai conversando sobre o livro, vou ficar online ao vivo aqui com vocês pra gente se aproximar um pouquinho mais e se der certo, se rolar, a gente vai fazendo clube com os livros da semana e aí vocês vão conversando ao vivo comigo também. Deixa o comentário aqui, não deixe de deixar sua participação, porque aí online a gente pode conversar e trocar muito mais ao vivo na sexta, mas não deixe de deixar seu comentário aqui sobre o livro também, o que vocês esperam, se vocês gostaram também pra poder ler, tá bom, gente? Então é isso. Valeu, até sexta, mas vai ser lançado outros vídeos aí na semana, então